Nós é um motivo de grande alegria estar aqui no programa, nessa manhã ensolarada. Quem diria, viu, Ronaldo? Um calorão desse, 10 de junho. 10 de junho, essa altura que já estava rinchando de frio, né? Mas que amanhã a coisa muda. Diz que vai começar, semana que vem, vai começar a esfriar. Nós vamos ter, de fato, o inverno, que nós estamos precisando, realmente disso, das estações bem definidas. E isso que é importante. E o doutor Machado agora, chegou o nosso amigo Paulinho ali, tá sem camisa. Não, ele tá bem, está fardado, né? Do Grêmio. Aqui é só gremista, né? Ô, doutor Machado, só tem gremista na rádio, é isso? Não é. O problema é assim, ó, os caciques são colorados, né? Aí é que tá, então o Mantovani mesmo antes passava vindo aí, ó, faceirinho, agora já enquadraram ele, ó, Rádio Tia Alegrete, o uniforme dele, como é que vai estar vindo aqui trabalhar com camisa de presidiário, de estradinha, né? Então, agora já todo mundo voltou pro corpo aqui na rádio, só o rapazinho ali, mas ele tá escondido, ele não tá muito, eu acho que ele veio a passeio hoje aqui, por isso que ele botou a camisa. E o Vasco no lugar de sempre, né? Já estão transmitindo os jogos do Vasco na segunda-feira para eles irem se acostumando novamente. Sexta e segunda, Jefferson. Faz muito tempo eu vi jogo. Mas, pô, é uma coisa boa, sabia? Porque às vezes sexta e segunda não tem nada para assistir, assiste o Vasco na Série B. É isso aí. Eu quero aproveitar, mandar um abraço aqui então para os nossos ouvintes assíduos aí, ó, meu amigo Paulinho Estigarribia, que hoje deve estar acompanhado aí do genro, que veio lá de Porto Alegre, o Thiago Lourizon, um forte abraço, para o Valtério, que deve estar nos escutando lá na São Roque, e até possivelmente para o Mauro Anacleto, que talvez esteja nos escutando na Guabiju, para a Liane, que deve estar nos escutando também lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e todos os ouvintes assíduos, e principalmente um abraço aos patrocinadores que permitem, né, que esse programa continue no ar. Todo esse grupo de apoiadores aí que comungam dos nossos ideais liberais, ideais conservadores. Bom, então estamos iniciando mais o programa Crônicas de Alegrete, a voz conservadora do município e da região. Queremos já de antemão agradecer aos nossos queridos patrocinadores que mantêm esse programa em pé. E ao encontro do que diz o nome do programa, Crônicas de Alegrete, nós recebemos inúmeras demandas durante a semana, e em especial algumas coisas que apareceram ao apagar das luzes aí em véspera de feriado e que tem causado um caos de nervos na educação do município. Mas antes da gente abordar esse tema, eu recebi com muita, não sei se seria tristeza ou indignação, o que foi feito pela bancada do PT na Câmara dos Vereadores agora recentemente. Existe um decreto legislativo onde houve um acordo de cavaleiros, né, de pessoas que têm palavra, de que, como é uma prerrogativa do vereador a concessão do título de cidadão alegretense, todos os líderes de bancadas assinariam o documento, né, antes de ir ao plenário concordando. E pela primeira vez na história que me conste, a bancada do PT, revanchista como sempre foi, como não tem nada de amor, como a gente diz, né? Parece que o PT só vende amor, só entrega flores, resolveu não assinar um decreto do vereador Wagner Fã que concedia o título de cidadão alegretense ao cidadão Sanderson, não ao deputado Sanderson, porque o deputado Sanderson poderia estar aí asfaltando ruas como todos os outros. Mas o deputado Sanderson, em época de pandemia, nos ouviu, peregrinou por ministérios lá para conseguir o tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete, que hoje está aí. O deputado Sanderson, que trouxe o ministro de Estado da Saúde, não sei se teve em outra oportunidade aqui em Alegrete, na Santa Casa. O deputado Sanderson, que realizou o sonho da PAI de mais de 50 anos de ter uma van adaptada, foram R$500 mil para a Santa Casa. O deputado Sanderson, que comovido com a fala do seu Maurício Goldenberg, quando nós discutimos a questão do tomógrafo, falou que
o lar Ari Vargas Paim, os idosos tinham que comer no colo, muitas vezes se queimavam em função da debilidade, sim, e ele arrumou e construiu recursos para construir esse refeitório. O deputado Sanderson, que comovido pela fala nossa e da saudosa professora Vânia, trouxe poços artesianos para Alegrete, para as comunidades que não tinham água para beber. E aqui eu poderia discorrer o deputado Sanderson, que lutou lá junto ao então ministro Pazuello para trazer respiradores no momento que nós mais precisávamos aqui na Santa Casa de Alegrete, que já arrumou mais de R$1 milhão em recursos de custeio para contribuir com as despesas da Santa Casa de Alegrete. O deputado Sanderson, que atendeu uma demanda de anos do Belog, do 6º da RCB ali, que tinha dificuldade no acesso de vários militares. Eu fui um que por inúmeras vezes, quando servi, passei ali de bicicleta. E ainda às vezes a gente corria o risco de ser assaltado, principalmente em época de chuva. O cara tomava um pialo naquela ponte ali, porque tinha um desnível, né? E aí enchia d'água aquilo dali, e nós passávamos por ali. Então, é um deputado que não vê a questão de retorno de voto, e sim o que a comunidade alegrete realmente precisa. O deputado que mandou dinheiro para a Escola Honório Lemes, lá para construir um banheiro feminino e masculino na Escola de Educação Infantil, que por incrível que pareça era obrigação e não tinha até então. Então eu só estou fazendo esse relato porque esse mesmo vereador que foi contra, ele dedica a sessão na Câmara de Vereadores todos os anos do aniversário de Che Guevara. Aos que não sabem, Che Guevara é um racista, Che Guevara é homofóbico, Che Guevara é um assassino e muito mais. Então, eu só estou fazendo esse comparativo para a comunidade compreender do que nós estamos falando. E por que essa indignação? Eu acho que até não precisava ter esse acordo de cavalheiros e aí ir direto ao plenário e os vereadores votem conforme a consciência de cada um. Mas não precisava agora a Câmara estar passando por esse constrangimento de ter que alterar decreto, essas coisas nesse sentido, para poder atender uma prerrogativa de um vereador. E isso significa revanchismo. Revanchismo. Discurso de ódio. Discurso de mágoa. Pela atuação do deputado Sanderson, que está fazendo nada mais, nada menos que as suas prerrogativas na Câmara Federal do nosso Brasil. Eu queria fazer uma parte, Alexandre, se você me permite. Eu não estava a par dessa situação do deputado Sanderson, mas é uma coisa muito clara, né? A polarização que se criou no país, e acho que o efeito Bolsonaro é uma peça-chave nessa questão, de que ele reavivou a direita no país e evidenciou o mal que a esquerda faz mundo afora e que já fez aqui no Brasil. Então, é óbvio que se criou aí um revanchismo, como você já falou, da esquerda contra todos aqueles que se dizem bolsonaristas, de direita, conservadores ou algo nesse sentido. Então, eu vou ser bem franco contigo, a gente não pode ser ingênuo. O deputado Sanderson poderia ter derramado rios de dinheiro para Alegrete, né? Ter feito, como fez, trouxe muitos benefícios para a comunidade. Ele poderia ter fazido 10 ou 100 vezes mais, que a questão seria barrada do mesmo jeito pelo PT, por essas pessoas que você falou. Porque não é uma questão prática, essas pessoas não pensam na cidade, muitas vezes, não pensam nessas questões do benefício da população. É uma questão meramente ideológica. Então é lamentável que tenha acontecido isso. Inclusive, por isso eu faço sempre questão de, muitas vezes, abordar questões históricas. Então, se vocês me permitem, até fazer um breve relato aqui sobre o artigo que saiu esse sábado no jornal Expresso Minuano, que eu resgato o dia 6 de junho, que é o dia D, né? Por que eu fiz questão de fazer esse relato? 79 anos atrás. 79 anos atrás. Então, eu faço questão de fazer todo aquele preâmbulo sobre a Segunda Guerra Mundial, que o dia D, que foi o desembarque das forças aliadas com a Operação Overlord lá na Normandia, depois avançou pela Europa.
Então todo esse esforço monstruoso para destruir o nazismo. E aí a gente fala, né, o nazismo justificadamente, né, algo terrível, um capítulo negro na história da humanidade. Só que o nazismo, para os senhores, o senhor prezado ouvinte ter uma noção, assim, em termos de números, de forma bem prática, o Reich, o Hitler, com a sua máquina de matar, digamos assim, judeus e ciganos, etc., ele matou cerca de 6 milhões de judeus, meia dúzia. E o comunismo e o socialismo, as suas diversas facetas aí, mundo afora, na China, no Camboja, e principalmente na União Soviética, matou mais de 100 milhões. E, por incrível que pareça, o nazismo é proibido ter, por exemplo, partido nazista, mas comunista tem. Não, o comunista é chique. É comunista. E o Stalin realmente foi um dos maiores, talvez o maior carrasco da história da humanidade. E hoje ele inspirou essas doutrinas socialistas mundo afora, que o socialismo e o comunismo é a mesma coisa, tá, gente? O socialismo é só um eufemismo que foi criado ali. É um passo antes. Digamos que é uma fase intermediária para se alcançar o comunismo, não, porque o comunismo é uma utopia, né? Definida até pelo próprio Marx, é uma utopia. Inclusive, eu estava lendo aqui o índice dos países mais miseráveis do mundo, feito ano passado, né? Em segundo lugar está a Venezuela, entre os 20 mais miseráveis, a maioria da África, mas lá no meio está lá Venezuela, Argentina, que antes era uma potência, e Cuba. O que o socialismo não faz? O socialismo não faz? O poder de faz? destruição. Então você vê... Inclusive ontem à noite, eu assisti no Brasil Paralelo o documentário da Venezuela. É interessante, quem está nos ouvindo aí, assistam. Assistam porque eles mostram, num primeiro momento, que o turista normalmente vai na capital, né? Aí tu chega na capital, os caras dizem, isso aqui não é o que estão me vendendo. É igual a China. Eles foram até em Caracas, lá eles tiveram uma loja que vende Ferrari. E aí eles ficaram meio atônicos, né? Daí começaram a entrevistar as pessoas e falar com as pessoas, e aí chegaram na maior favela da América lá, até o nome, é Peteta, o nome da favela, que é a maior favela, e ali tu vê a miséria de fato. E a favela com nada mais, nada menos que 40 milhões de pessoas. A China é algo assim, né? Você chega na China capital, tudo é bonito, organizado. O resto é camponês. O resto vive na miséria, comendo bicho, qualquer tipo de Então inseto. assistam, inclusive eles devem abrir agora, por enquanto só para os assinantes, mas depois eles devem abrir para o pessoal se cadastrar para assistir. É muito interessante porque parece, né, o que a gente vende aí, porque a gente viu o Maduro abraçado no Lula, o Lula dizendo que a narrativa... Vão lá ver a narrativa. Vão lá ver a narrativa que o Lula falou e pedem para ele ir lá na Peteta passear lá, se não vai ser vaiado também, como ele está sendo aqui no Brasil. Por isso que ele não anda no Brasil. Aqui eles fecharam a feira na Bahia, os expositores não puderam entrar. Só militante. Só militante. E eu acho que fizeram como dizia o carga pesada, é cilada, Bino. Tinha gente lá dentro, eu acho que posaram lá dentro, né? E ele foi literalmente vaiado. Chamado de ladrão, chamado de tudo, mas um pouco lá dentro Então isso mostra. Eu convido o pessoal, os militantes de esquerda, que vão lá na Peteta, vão lá conhecer a realidade do socialismo. Vocês sabem que o salário mínimo deles lá compra uma cesta básica. E a cesta básica da Venezuela não é aquele fardão nosso, não. A cesta básica da Venezuela dá para uma semana. Isso dito pelos moradores de lá. Falam das questões das pessoas que foram perseguidas, falam do discurso de amor. O pessoal da imprensa disse que lá que eles queriam disseminar o discurso de ódio, sabia? O pessoal da imprensa de lá. E aí o que o pessoal da imprensa lá faz? Para eles poderem sobreviver, agora eles compraram, mostrou lá, eles compraram uma caneca, por exemplo, de impressão, e eles estão vendendo caneca, porque a imprensa lá não pode falar. Sim, mas aí... Mas começou com o discurso de ódio, entendeu? Vamos regular as mídias para terminar com os discursos de ódio, com as fake news. Sabe como é que lá começou? Pelo STF. Parece que eu vi em algum lugar. Assistam esse documentário, gente. O senhor, a senhora que está me ouvindo, aquele que não é canhoto cego,
Assistam o documentário. Vocês vão ver a comunidade, as pessoas, os políticos de oposição, que vários foram presos, com a mesma retórica de golpe, de discurso de ódio, a mesma coisa que está acontecendo aqui. Por isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fala que são narrativas que falam da Venezuela, exatamente para tentar justificar o golpe de Estado que está sendo preparado no Brasil. Olha só, o que acontece? Aqui na América do Sul nós temos o nosso Stalin, que é o Nicolás Maduro. O governo se abraçou no Maduro, falou que é tudo mentira, narrativa. Olha só, nós militares, em especial aqui temos aqui o Ronaldo, que é a memória viva disso, os militares viram os milhares de refugiados que cruzaram a fronteira em situação de miséria mais absoluta, fugindo do regime de Maduro. Não venha com esse papo. Tem gente que defende o Maduro, não sabe nem o que está falando. Está se abraçando no diabo, achando que tá se santificando. 7 milhões de Você refugiados. sabe, Castro, você falou aí dos venezuelanos, né? E eu conversava com os refugiados lá. Tinha um que era empreiteiro. Ele tinha uma pequena firma, tinha algum maquinário, tinha em torno de 20 empregados, tinha uma casa de 400 metros quadrados. Vivia uma situação boa, alguns carros, enfim. E ele estava lá, na situação dele de extrema miséria, tinha perdido tudo, estava lá em Roraima, ia ser interiorizado, ia vir aqui para Vacaria para colher maçã, para conseguir algum dinheiro para mandar para a esposa lá em Caracas para ela comprar o remédio dela, porque ela sofria tinha uma doença crônica, não tinha dinheiro nem para o remédio. É miséria absoluta. E olha outra coisa, gente. Eu estou dizendo, isso aí é a pura verdade. É só perguntar para as pessoas que viram de perto. O Silva Azevedo, que comandou o Belog, me contava as histórias. Ele que montou o campo de refugiados lá em Pacaraima. Juiz, promotor, empresário, professor universitário. Quem era contra o regime foi banido do país por milícias cubanas que estavam a serviço do Maduro. Quem acha que é mentira está de sacanagem. Até o pessoal da esquerda sabe que isso é verdade. Aí fica esse discurso defendendo uma bandeira para defender o Lula. Pô, gente, vamos acordar. Deixa eu só cumprimentar aqui os nossos ouvintes e espectadores, né, pela internet. O vereador Wagner Fã, um grande abraço, ele está nos cumprimentando aqui. Um grande abraço, Tá? Wagner. Wagner Fã. A Liane Costa, lá do Mato Grosso do Sul, também está conosco. A dona Eroci e seu Léo Machado Paz do Alexandre. A Marli Severo da Costa, conosco. Patroa do Lisboa. Isso, a Marisa Beck, nossa secretária do PL, também está conosco. A Silene Carvalho. Ô Silene, bom dia. A dona Vera Dornelles. Bom dia. E o Sérgio HK. O que seria o HK? Tu conhece o Sérgio? Ah, esse é o Serginho. Doutor Sérgio, advogado. Ah, viu? Tá conosco. Aqui, ó, o Fã tá falando que assistiu o documentário no Brasil Paralelo, viu, Alexandre? O Edu Oliveira está assistindo. E o Wagner Fã botou assim, a minissérie é absurda, de boa, né? A Silene botou aqui, ó, minha admiração por esses dois ex-coronéis que estão representando a passada da família militar que se sente ultrajada pelo sistema que hoje deseja nos calar e dominar. Parabéns, Coronel Castro, Coronel Ronaldo. O soldado Alexandre Machado. Ah, e o doutor Alexandre Machado, que vem representando as famílias de bem na contramão da instituição que representa Não, a mas sua eu área fui soldado, social. eu servi na trincheira. Excelente. Fuzileiro. Excelente, muito bom. E ela Agora, fala que você representa os nossos advogados, conservadores em especial. Obrigado, Silene. Eu acho que as suas palavras são até um exagero. Eu as dirijo toda para o Ronaldo, que é o nosso grande intelectual aqui do grupo. de forma nenhuma. Mas isso a gente conversa com a Liane também sobre isso. Enfim, existe uma camada, uma parcela de eleitores aí insatisfeitos, que é natural com a eleição do PT. E parece que querem achar, até já escrevi, já falei sobre isso aqui, querem achar um bode expiatório para o fracasso do Bolsonaro. Aí joga a culpa em quem? Ah, nos militares, que os militares tinham que ter feito algo. E eu já cansei de falar isso. Basta a gente olhar o cenário hoje que está acontecendo. A eleição do Zanin no STF, a cassação dos deputados do PL lá, os deputados estaduais no Ceará, a cassação do senador do PL, Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte, a cassação do Dallagnol, e por aí vai, essa perseguição. Isso vocês acham
que todo esse cenário faz parte de uma ou duas pessoas, não é. É um sistema muito poderoso. E os corruptos, e a foto da semana da Revista Oeste, dessa semana, é muito emblemática. Mostra lá o José Dirceu, que é um dos líderes do PT, com o Cacaio, que é o tal do advogado do PT, fazendo L lá em Paris, comemorando a cassação do Dallagnol. Paris, né, gente? Então vocês acham que se os militares tivessem, vamos supor, como querem alguns aí, né, que acho que deveria ter sido feito, tivesse intervido na eleição e ter, de alguma forma, tirado o Lula da jogada, ia dar certo isso? Ronaldo, tem um detalhe importante. Se você fosse fazer algo em consonância com a Constituição, dentro das 4 linhas, como o Bolsonaro gostava de dizer, o próprio Congresso, como um dos poderes, poderia ter pedido o artigo 142. Sim. O Congresso não fez. Porque se os militares tomassem uma medida, né, monocrática, e agissem por conta própria, aí ia configurar realmente um golpe. Sim. E você ia estar destruindo a Constituição, embora a Constituição já esteja em frangalhos. Né? Tem um cara no Paraná, agora é Betega o nome dele, tem no Instagram aí, ele sai na rua entrevistando as pessoas, aleatoriamente. E aí, o que você acha do governo Lula? E muitas pessoas vão lá e defendem com unhas e dentes. Tá bom, tá excelente. Eu vi. Então assim... Ele pergunta o que você acha de mais importante até agora feito pelo governo. Eles não respondem, não sabem. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que não adianta, por mais que nós da direita, que temos o nosso posicionamento, a nossa visão, achar que a coisa está errada, isso e aquilo, se tem uma boa parcela da população que não, que acha que está tudo jóia e tal. Enquanto essa população não acorda, é isso aí. Um abraço também para a Rosane, nossa amiga Rosane, que nesse exato momento está lá na Profit, na esteira, caminhando e escutando o programa. Excelente. Esposa do Dr. João Alberto. É isso aí. Ouvinte do programa, quero agradecer a audiência deles e dizer que a gente se sente muito honrado pelas palavras que ela diz sempre que nos encontra elogiando o programa. E compartilha o programa, fala para todo mundo, é isso aí, gente. Mas gente, infelizmente esse debate a nível nacional está sendo muito importante aqui, mas eu não posso também frustrar os espectadores, em especial os professores, que carinhosamente me mandaram mensagens, pediram para abordar esse assunto, que estão preocupados. Ontem era 1h da manhã, eu estava conversando com alguns professores pelas redes sociais com essa questão da terceirização de EMEBs e EMEIs aqui do município de Alegrete, que surgiu assim, apareceu esse edital ao final da tarde de uma quarta-feira, véspera de feriadão, e pegou, pasmem-se os senhores, Conselho Municipal de Educação, diretores, todo mundo de surpresa. Hoje eu até escutei atentamente o programa da administração que nos antecede aqui, e quero aqui mais uma vez dizer, gente, não existe cunho pessoal no que nós estamos dizendo, mas tem certas coisas, como o nosso programa diz, Crônicas de Alegrete, a gente não cria a pauta nossa ela é construída com os nossos ouvintes. As pessoas querem ouvir, como a gente é um programa de opinião, eles querem ouvir a nossa opinião sobre determinadas coisas. Mas, infelizmente, a administração sequer tocou nesse assunto. Tá? Não houve manifestação alguma. Até porque, de repente, se fosse esclarecido, fosse explicado, talvez não houvesse a necessidade de que nós viéssemos aqui falar sobre isso. Quero dizer também, para deixar muito claro, que nós, conservadores nos costumes, liberais na economia, não somos contra a terceirização, muito pelo contrário. Mas tem determinadas funções que nós entendemos que isso é de Estado. Prerrogativa E isso do Estado. não é coisa que nós criamos. Está na Constituição. Segurança, saúde e educação são questões precípuas do Estado, pelo grau de importância e de relevância que tem. Certo? Então, são investidas através de concurso público. Talvez algumas pessoas que me acompanhem do passado vão chegar e dizer assim, o Alexandre apresentou em 2006 projeto semelhante a esse para terceirização na saúde. É verdade. Só que na época existia o PACS, que era o Programa de Agente Comunitário de Saúde, e o PSF, que hoje se tornou ESF, que eram programas.
Então, o que acontecia? Não eram raras as vezes que os municípios faziam concurso público para atender determinado programa, trocava de governo, aquele programa terminava e tu ficava com um horror de profissionais lá para ter que realocar em determinados setores. Então, para atender esses programas, eu não achava justo tu concursar correndo o risco de inchar a máquina pública. Então, o que a gente pretendia fazer? Terceirizava esses serviços que eram atendidos por programa. O dia que terminasse o programa, tu poderia demiti-los sem que houvesse o inchaço da máquina desnecessariamente. E hoje esses serviços vieram a ser incentivados como serviços, como programa, não mais como programas, mas como as atividades de Estado e não de um governo. E aí iam se perpetuar e teriam feito concurso público. Então, esse edital, para quem está nos ouvindo, possibilita que as entidades do terceiro setor assumam serviços na prefeitura. E, em especial, em EMEBs e EMEIs do município, como diz o gaúcho aqui, de porteira fechada. Certo? E aí, o que são as entidades do terceiro setor? Aí tem as ONGs, tem as associações, tem entidades religiosas, enfim, várias setores sem fim, entidades sem fins lucrativos que possam ocupar esse espaço na educação. Eu cito sempre um exemplo. Eu, como discípulo que me considero, eu sou pilarista e bolsonarista. Como pilarista, Dr. Pilar foi um cara que incluiu na Constituição, na Lei Orgânica do Município, que obrigatoriamente teria que se investir 35% em educação. Ou seja, 10% a mais do que está previsto em lei. E ele dizia que isso tinha que constar não era para os bons gestores, era para os maus gestores, que não davam a devida importância à educação. Tá? Então, por que eu estou relatando essas questões? Porque depois as pessoas vão bater. Mas por que a Educação e Alegrete está no estágio que está? Eu costumo dizer que tem uma coisa que se chama liturgia do cargo. Uma pessoa, quando assume uma função pública de destaque, em especial na área da educação, tu tem que dar o exemplo. Jamais uma pessoa que lidera um processo de educação na rede pública municipal pode se dar a liberdade de dar cabeçada em presidente de bairro, pode querer sair no tapa com a imprensa, pode querer não gostar de um cartão vermelho e querer dar pau no juiz. Nossa, tá nesse nível aí, Alexandre? Então, eu acho que existe a liturgia, tu é uma autoridade na área de educação. Imagino que os alunos, num jogo de intersérie, vão resolver bater no juiz e vão dizer, não, estou seguindo o exemplo do meu grande líder. O seu Tessa então, já disse assim, isso tá aconteceu de fato mesmo, né, Alexandre? Ele disse que a coisa tá feia. Seu Tessa, não é brinquedo. Isso aconteceu mesmo, né? Isso aconteceu, está na mídia, eu não estou inventando nenhum fato. Então, gente, a educação para nós, vocês imaginem o seguinte, assume o governo Coronel Castro, certo? Assume o governo do município, vai lá, faz um novo edital de licitação e dá as diretrizes da educação do município. Sai o Coronel Castro, entra eu que sou um seguidor do Che Guevara. Aí eu faço o edital de licitação, pego uma nova ONG, alinhada comigo, obviamente, boto toda uma companheirada lá dentro da educação e dou uma diretriz para a Secretaria da Educação. Então é por isso que a gente acha de extrema importância que a educação seja feita, os professores sejam concursados, que não estejam à mercê de situações como esta. Talvez hoje a gente consiga entender várias explicações do porquê a administração atual deixou chegar ao ponto que hoje não se consegue mais convocar professores quando ficam doentes, enfim, como já se tem outras oportunidades aqui, licença maternidade, enfim. Não há possibilidade alguma de fazer um contrato emergencial, porque a Lei 043 de 2011 fala que uma vez fazendo contrato emergencial, tu tem 12 meses para fazer concurso público.
e já está há 8 anos fazendo contato emergencial, para tentar funilar nesse engodo que está chegando aqui. Então, gente, é importante dizer que está sendo feito, isso é um chamamento público. Não é uma licitação, não é uma modalidade de licitação. Então, até isso preocupa, porque é algo que não é tão amarrado como um processo licitatório. Então, aí vem a questão que nós devemos debater efetivamente aqui. Essa terceirização da educação, o senhor e a senhora que está nos ouvindo, que votou na atual administração, constava no plano de governo deles? Alguém viu terceirização na educação no plano de governo? Bom, se não está no plano de governo, mais ajuda, que eu pelo menos dei uma lida rápida ontem, não achei, mais ajuda que deve haver o debate com a comunidade. E quando eu falo debate com a comunidade, está aí um órgão de extrema importância, criado pela Lei 6020 de 2018, que é o Conselho Municipal de Educação. Pois é, Luiz Machado, eu queria te fazer uma pergunta. Você é integrante do Conselho Municipal de Educação. O que o Conselho pode fazer contra essa questão? Não, com certeza o Conselho deverá deliberar, embora a gente tenha reunião nas quintas-feiras, deve ter alguma reunião extraordinária para provocar, porque isso não foi em momento algum debatido com o Conselho. O que existia era a possibilidade de compra de vagas de educação infantil, porque é uma obrigação do município, e tem várias crianças, pasmem-se os senhores, sem vaga no município. Houve uma certa... A administração dizia que não havia fila de espera, depois apareceu de uma forma meia abrupta, assim, não se sabia. Então, o Conselho com certeza vai convocar, o presidente deverá convocar uma reunião extraordinária para que a gente provoque o município para que nos dê as respostas o mais breve possível. Uma audiência pública cabe nesse caso? Já vai ter a Comissão de Infraestrutura, Saneamento e Bem-Estar Social da Câmara, presidida pelo pastor Itamar, e tem o vereador Jaime como relator, já convocaram uma audiência pública dia 14 agora, é importante que a comunidade saiba, às 19 horas na Câmara de Vereadores. Acredito eu que devam convocar o secretário de Educação para que lá esteja, para poder dirimir essas dúvidas à comunidade. Mas o importante é que nem o Conselho Municipal de Educação, os diretores de escola, ninguém sabia dessa publicação. E a lei, o artigo 22 do Conselho Municipal de Educação é muito claro. Olha, entre inúmeros determinações que existem lá, eu vou citar só algumas. Acompanhar o desenvolvimento educacional como um todo, visando melhorias. Acompanhar a implementação do Plano Municipal de Educação, que isso não constava nessa terceirização. Estabelecer critérios e prioridades com vistas à autorização de funcionamento de anos escolares e escolas na rede municipal e ensino no Sistema Municipal de Ensino. Participar da elaboração, acompanhamento, avaliação, emitindo parecer sobre o Plano Municipal de aplicação referente aos recursos educacionais, inclusive do FNDE. Recursos educacionais esses que vão ser pagos pelo CIPS e que não passaram pelo Conselho Municipal de Educação. Aprovar o Plano Municipal de Educação, aprovar os regimentos e propostas pedagógicas, que constam nesse edital também, porque, pasmem-se os senhores, toda a proposta pedagógica vai sair através destas ONGs, enfim, inúmeras situações. A Lei Federal 13.019 de 2014, que foi o marco regulatório do terceiro setor, possibilita, não está aqui se dizendo que é uma ilegalidade, ela possibilita isso, que através, como eu já falei, das entidades civis e educativas, ONGs, cooperativas, organizações religiosas, enfim, todo o terceiro setor. Então, o que vai acontecer? A escola, a EMEB José Bonifácio Vilaverde Moura, vai ter 275 vagas a um custo de R$ 850 por aluno, a um custo mês de R$ 233.750.
A EMEB Marcelo Faraco, 500 vagas a R$600 por aluno, ao custo mês de R$300 mil. Escola Dr. Alexandre Lisboa, até 500 vagas, R$850 por aluno, R$425 mil mês. E EMEI Dr. Romário Araújo de Oliveira, 100 vagas, R$650 por aluno, a um custo mês de R$65 mil. Então, gente, eu só queria esclarecer essas questões com a comunidade e dizer que não só essa audiência pública, mas acredito que os pais de alunos devem procurar esclarecimentos sobre isso que está acontecendo. A educação do município sofre sérios riscos com esse precedente que está se abrindo, sem debate algum com a comunidade, em especial com os professores, diretores de escola, Conselho Municipal de Educação, audiência pública na Câmara de Vereadores. Tudo isso deve ser feito para que se tome uma medida mais abrupta e enérgica, como está acontecendo desta forma que a gente está vendo aqui no município. Então, o programa vai procurar esclarecer ao longo da semana essas questões. Acompanhe a nossa página, nós vamos fomentar esse debate o máximo possível, junto com os sindicatos, com todos os envolvidos, junto com o STEMA, enfim. Precisamos sim aprofundar esse debate, não podemos aceitar que as coisas sejam resolvidas dessa forma, sob pena de nós sucumbirmos ainda mais à educação na rede municipal de ensino. Deixa eu só dar uma palhinha para os nossos ouvintes aqui. Obrigado. A Vera Dornelli, viu, Alexandre, está muito satisfeita com o debate, ela te aplaudiu, disse que você foi muito bem nas suas colocações. A Vera Bianchi Antunes, ela diz aquilo que eu comecei, né, que o Congresso deveria ter agido naquela situação, né? O Congresso se omitiu, que é um dos poderes constituídos, em acionar ou não o artigo 142. A Silene, ela fez questão de afirmar que ela também é bolsonarista e pilarista. E diz mais, ela diz que, como professora de educação infantil básica e atendimento educacional especializado, ela concorda com tudo que foi dito. Tá? E ela diz que ela atua nessas áreas e ela vê o maior déficit do município na educação especial. Diz que é de se chocar a maneira como tem sido tratada essa pauta, a educação com aqueles alunos que precisam de um atendimento especial. Também temos aqui o Gelson Oliveira, que está nos assistindo, tá? E o Wagner Fã também está satisfeito com o debate e nos cumprimenta. Viu, doutor? Um grande abraço aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência, pelo respeito ao nosso trabalho. Um abraço também para o Aloísio, que está nos ouvindo aí. Obrigado, Aloísio, pela audiência. O programa está chegando ao final, eu quero encerrar minha participação tocando em 2 temas aqui. Para quem fala que não, isso essa coisa de comunismo, socialismo, esquerda, isso aí é teoria da conspiração, é neurose da direita. Então, agora, esse ano em Brasília, na capital federal, né, logo aonde? Vai ocorrer o 26º encontro do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado lá, se eu não me engano, em 96, com Lula, Fidel Castro, Acho que foi 90, parece. 90? Acho que foi 90. É um grupo de esquerda criado aí para promover o progresso da esquerda, a assunção dos governos aqui na América Latina. E está muito viva essa esquerda, e mais ainda agora com a eleição do Lula aqui. Financiado pelas Farc, né? E outros países aqui, como o Boric, lá no Chile, na Argentina agora, o Fernandes, enfim, essa turma toda aí vai se encontrar aqui e contará nada mais, nada menos com a participação da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, lá com o seu Ortega, que está perseguindo cristãos, prendendo opositores. Diga-se de passagem, a união Lula, Maduro e Ortega, durante as eleições, foi proibido que fosse dito isso, e agora vocês estão vendo a realidade. Então, esse encontro do Foro de São Paulo vai contar, então, com a participação dessa frente sandinista, lá de Ortega, o Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido Comunista de Cuba, fora outros, né? Isso é só para dar uma ideia de como a esquerda está vindo com tudo aqui para o Brasil. Aqui virou o primo rico, né? E a outra questão também que eu não posso deixar de tocar é que o PT solicitou ao governo Lula
autorização para ter seu próprio canal de TV. Então você imagina, como o Lula falou esses dias aí para o Maduro, que tudo é narrativa, então o PT quer um canal para ter as suas narrativas e espalhar aquilo que bem entender. A Vera Dornelles está falando aqui o seguinte, Alexandre, quanto àquele assunto da educação, que os conselheiros não sabiam, mas o presidente com certeza sabia. É o que ela está falando aqui. Isso aí tem algumas questões que a gente precisa discutir internamente sobre o caso de cargos comissionados. Tu não olha para esse relógio, Mantovani, tu me deve 5 minutos. Com certeza a gente precisa debater esse assunto a nível do Conselho Municipal. Inclusive eu tenho um parecer elaborado, não vou comentar sobre isso aqui, porque eu devo debater entre os pares dentro do Conselho esse debate, para depois ele se tornar externo, mas é uma preocupação que nós temos quanto ao fato de ter cargos comissionados, vamos dizer assim, dentro do Conselho Municipal de Saúde e Educação. Mas o pessoal que está nos ouvindo, eu quero deixar bem tranquilo que eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, não esqueçam, dia 14 de junho, às 19 horas, vai ter uma importante audiência pública para debater essa chamada pública aí, que vai haver essa terceirização na área da educação. É uma quarta-feira? Uma quarta-feira, se não me falha a memória. Então, claro que a Câmara deverá divulgar isso, deverá propagar isso em toda a cidade, para que haja esse debate que, infelizmente, o Poder Executivo não nos possibilitou. É importante que se diga, o Conselho Municipal de Educação não chegou nada a respeito, diretores de escolas não sabem, professores da rede pública não sabem, e agora, de repente, acordam no meio de um feriado com essa publicação, como já dando o recado. Já aconteceu, já está aí, engulam, aceita que dói menos. Só que a comunidade de Alegrete, aguerrida e brava que é, não vai aceitar que as nossas crianças possam estar à mercê de deliberações de ONGs e companhia limitada, que a gente sabe que são estruturas que nem sempre têm a seriedade que nós gostaríamos, visto o que acontece aí, as ONGs que estão espalhadas mundo afora, na Amazônia, muitas aí que servem para subsidiar movimentos terroristas como o MST, e a gente vê com bastante preocupação, ainda mais quando a gente fala em educação infantil. Se com professores concursados a gente consegue ver a erotização infantil dentro das escolas, vocês imaginem através de uma ONG que a gente não sabe nem de que buraco saiu, que tipo de contratação vai ser feita com essa ONG, qual é a metodologia utilizada, e esse edital, que diga-se de passagem, fraquíssimo. Ora, quando tu vai chegar e dizer assim, compete a contratada criar meios de permanência do aluno em sala de aula. A administração não diz nem que meios são, fica livre para ti criar algum meio. Eu vou atacar na rua, eu vou botar uma tranca na porta, entendeu? Um edital extremamente falho, por quê? Porque não houve o debate. Então, agora, o Mantovani agora já me olhou mais sério, acho que agora não chegou 5 minutos, mas ele já levantou a sobrancelha, né? Mas olha, nós estamos aqui... E é importante nessa audiência, o Wagner Fão falou que vai estar junto lá. É importante que os vereadores estejam presentes, né, doutor? Exatamente. Então, antes de encerrar o programa, eu quero dizer que no dia 12 de julho é o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. O Coronel Ronaldo aqui é um homem eterno apaixonado, né? Mantovani tem namorada? Vai mandar um recado. Tem namorada, né? Mas eu queria que todo o senhor e a senhora que está me ouvindo pense em tudo que o Lula tem feito pela Janja. Sabe? Quarto de mais de 200 mil reais. Travesseiros com 200 não sei quantos fios. Agora está pedindo uma suíte no avião, cama. Para viajar melhor, para mais conforto. Levar a mulher dele. Fez 10 viagens internacionais durante o governo dele. Fez um Só na Espanha, em 26 horas em hospedagem, gastou 850 mil reais. Agora mesmo gasta 100 mil por dia no cartão corporativo, tudo para dar à sua amada tudo de bom e do melhor. Então o senhor e a senhora que não tem
cartão corporativo, pelo menos compre uma flor do nosso amigo Dinarte e dê para sua amada, dê para sua esposa, e com esse sentimento de amor que existe no ar a nível nacional, nós encerramos mais um programa Crônicas de Alegrete. Desejamos um bom sábado e um abençoado domingo a todas, ou a todes, ou conforme... A todos, bom fim de semana. A todos, né? Aqui, a Marinês Flores colocou aqui que está indignada com essa situação da educação, comunga das nossas ideias, né? Ela pergunta como é que chegou a esse ponto, também não sabemos, né? A Silene está falando aqui que vive o amor. E o nível Braz, assistir teu romantismo. Olha o nível conosco aí. Forte abraço. Grande abraço. Denise Aurélio também, um abraço, Denise. Mantovani, seja paciente conosco, porque nós fomos surrupiados em 5 minutos. Um grande abraço e um bom, abençoado final de semana todo. Do Baita Chão para Mantovani tá assim, ó. de Alegrete AM. No Face, no YouTube ou nos 590.